Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês. Histórias assombradas. O moço que nos conta esses relatos tem 24 anos e é de Rio Claro. Eu digo esses relatos porque todos os relatos que virão são dele, da família dele. E isso aconteceu há muito tempo atrás, cerca de 40 anos atrás, com os tios-avós dele, irmãos da avó paterna. Ele conta que a família paterna dele sempre morou em sítio, então mesmo depois que vieram para a cidade, eles tinham o costume de sempre voltar para o sítio para pescar e essas coisas assim. Gostavam muito do meio do mato. Certo dia eles resolveram ir pescar num lugar chamado Biri, que era basicamente uma beira de rio, mas que tinha um espaço bom assim para se acampar. Diz que é um lugar que existe até hoje na área rural da cidade dele, porém é afastado de tudo. Nesse passeio foram os tios-avós dele, foi um primo do pai dele, que na época deveria ter uns 14 anos, e um amigo da família. E ele conta que eles pescaram até tarde da noite e de madrugada eles continuaram lá pescando. Certa hora, esse amigo do pai dele disse que ia descer à beira do rio para pescar num outro ponto lá. E assim ele foi indo, de modo que perderam ele de vista. Algum tempo depois, eles viram os galhos das árvores em volta mexerem, como se houvesse algum animal chegando ali perto. Eles ficaram apreensivos, como é uma área rural, afastada de tudo, é bem possível algum animal grande estar por ali, perigoso até. Cobra grande, até onça. Então eles correram para dentro do jipe para se proteger, quando de dentro do mato saiu um animal enorme, muito alto, bípede e com chifres. Ele tinha chifres na cabeça que pareciam galhos, semelhantes ao de um cervo. Esse ser chegou perto do jipe e rodeava o jipe, urrando bem forte. Conforme ele andava ao redor do jipe, o jipe tremia a cada passo que esse bicho dava, urrando alto, como se esse ser fosse extremamente pesado e batesse os pés no chão. Eles ficaram apavorados e diz que esse ser ainda tentou levantar o jipe do chão, mas depois de um tempo esse bicho acabou entrando no mato de novo e sumiu. E apesar de terem visto alguns detalhes desse ser, como a altura dele e os chifres, eles não conseguiram ver o rosto. Afinal, era de madrugada e a única luz que eles tinham ali era a luz da lua, quiçá de uma lamparina. Estava lá. Obviamente todos ficaram apavorados com aquilo, principalmente um dos irmãos da avó dele, que era extremamente medroso. Diz que a fama de medroso dele era conhecido por toda a família, inclusive. E depois de alguns minutos, o amigo que estava pescando no outro ponto do rio voltou e veio até eles. E eles contaram o ocorrido a esse amigo. Porém, ele disse que foi ele que fez isso, que ele tinha pego um galho, colocou na cabeça e veio para assustá-los e fazer uma brincadeira. Porém, todos que contaram essa história, principalmente os que presenciaram, disseram que ele falou isso, falou que foi ele só para acalmar esse tio-avô dele, que era muito medroso. Até porque uma pessoa não seria capaz de fazer tremer o chão daquele jeito e nem urrar daquela maneira. E ele termina dizendo que essa história é famosa na família dele, mas infelizmente todos os tios-avós dele já faleceram. O único que está vivo é o primo do pai dele, que já chegou a afirmar que realmente era impossível fazer aquilo. Era impossível uma pessoa fazer aquilo. E ele conta que chegou a conhecer o amigo deles, que agora já idoso, afirmava ser ele o monstro. E ele nunca desmentiu, ele seguiu até a morte dizendo que era ele aquele monstro. Mas mesmo assim, muita gente não acreditando, não era possível. Ou será que ele se transformava? O morto veio buscar a amiga da minha mãe. O moço que nos conta esse relato diz que quem contou isso para ele foi a mãe dele, mas isso aconteceu com a amiga dela. A mãe dele não presenciou, mas diz que o acontecido foi tão chocante que todos ficaram sabendo na época. Ela conta que há um bom tempo atrás, quando ela ainda era adolescente, essa amiga dela foi até o cemitério junto com uma outra amiga. Ela diz ainda que naquela época era comum as pessoas irem passear no cemitério, afinal não tinha muita coisa, os jovens iam andar no cemitério porque não tinha muita coisa para fazer na cidade.
E durante o passeio, a amiga da mãe dele viu num túmulo a foto de um rapaz. Imediatamente disse: Nossa, que moço lindo! E a amiga dela respondeu: Realmente muito bonito. E então a amiga da mãe do moço que nos conta esse relato reforçou, dizendo: Nossa, ele é muito lindo, bem que ele podia vir me buscar. Aí a outra amiga, né, que estava junto com ela, se assustou com isso que ela falou e a repreendeu. Falou para ela não falar isso, para não brincar com essas coisas. E as duas continuaram o passeio. Uma semana depois, essa amiga da mãe do moço que nos conta o relato foi atropelada e faleceu. A família ficou muito chocada, a mãe dele ficou muito triste. Afinal, elas eram adolescentes, muito jovens. Ele conta que a mãe dele chegou aí no velório dessa moça, que antigamente era feito na própria casa das pessoas. Mas ela não quis ficar muito no velório, porém, depois ela ficou sabendo de um ocorrido. Certo momento do velório, chegou até o portão um homem muito elegante e pediu à mãe da moça que colocasse uma rosa sobre ela no caixão. E ele entregou a rosa à mãe da moça falecida e foi embora. A mãe disse que achou meio estranho, mas fez o que ele pediu. Alguns dias depois, a mãe da falecida contou à amiga da filha dela, que estava passeando junto no cemitério, contou sobre esse rapaz. Aí a amiga ficou espantada e pensou que talvez pudesse ser o rapaz do túmulo do cemitério. Então a amiga contou tudo o que aconteceu aquele dia no cemitério, o que a filha dela tinha dito e tal, e foi junto com a mãe da menina no cemitério de novo. Chegando até o túmulo desse rapaz, a amiga perguntou se era esse o moço que bateu no portão. E a mãe da moça confirmou que foi ele mesmo que entregou a rosa a ela. E ele diz aqui que apesar da mãe dele não ter participado da história, ela ficou sabendo disso porque era muito amiga da família. E a própria mãe da moça contou essa história a ela. A irmã da minha avó atendeu à morte? O moço que nos conta esse relato diz que a avó paterna dele tinha 6 irmãos, sendo uma mulher mais velha e em seguida 4 homens, a avó dele e a irmã mais nova. E diz que eles todos moravam no sítio, assim, bem no meio do nada. E diz que apesar de ser na região da cidade dele, Rio Claro, naquela época a cidade era bem pequena. Então realmente o sítio era distante de qualquer centro e não havia vizinhos próximos, já que eram casas distribuídas bem distantes umas das outras. Diz que o local inclusive existe até hoje, ainda é uma grande área rural, com plantações de cana, estrada de terra. Certo dia, em meados da década de 30 ou 40, ele diz que provavelmente foi final de 1930 ou início de 1940, foi ainda antes da avó dele nascer. E aconteceu uma coisa bem estranha com a irmã mais velha dela, Alice. Um dia eles ouviram alguém bater na porta da casa. Ele só não lembra direito se eles não lembram se foi batida na porta ou se bateram palma. Acontece que alguém estava chamando na frente da casa. Na época, a Alice tinha 8 anos de idade e correu para atender a porta. E assim que ela chegou lá, todo mundo ouviu ela dar um grito e voltar correndo. Voltou correndo para dentro de casa. Quando ela chegou perto dos pais dela, ela estava muito assustada e estava chorando muito. E todo mundo perguntou o que tinha acontecido, quem é que estava na porta. Mas ela só disse que tinha visto algo muito feio. Ela não descreveu nada, ela só disse isso. E a partir daquele dia, a Alice começou a adoecer muito rápido. Foi ficando cada dia pior, até que uma semana depois ela faleceu. Por conta da época, os pais da avó dele eram bem simples e provavelmente não deram muita bola para o susto que ela levou na porta da casa. E por isso não investigaram o que realmente havia acontecido. Inclusive, não se sabe exatamente qual a doença que ela teve ou a causa da morte. Não ficou conclusivo. Ela apenas adoeceu e faleceu. A parte mais intrigante de tudo é que, como ele havia dito, eles não tinham vizinhos. Então eles sabiam que não era uma pessoa ali na porta. Até porque, depois do susto dela, não havia mais ninguém ali fora. Então nunca ninguém saberá o que ela realmente viu ali.
Pessoal, e por hoje é só. Espero que tenham gostado desses relatos. Se gostaram, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo pra vocês e até o próximo relato. Tchau!